E aí, galerinha da Mediação Tecnológica, sexto ano, beleza, galera? Voltamos aí com a nossa aula de Geografia, querido aluno do sexto ano, falando sobre a questão da geologia. E hoje, nessa aula que você participou da nossa aula 4, eu vou trabalhar ainda sobre a questão da movimentação da estrutura da Terra. E aí, na última aula, eu deixei uma pergunta aí. Você sabe explicar por que, no decorrer da história da Terra, ocorreu a separação da estrutura da Terra, dos continentes? Então, é durante essa aula que você vai poder aprender essa informação ou relembrar essa informação. Beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje, para a nossa temática, sem perca de tempo. Olha só, vamos falar nessa aula sobre teorias das placas tectônicas. A explicação da teoria, chamada aí teoria das placas tectônicas, e aí a gente vai estar aprendendo durante a aula de hoje, beleza? Vamos falar sobre as correntes de convecção do manto e também fenômenos geológicos, beleza, galerinha? Então você vai aprender muita coisa aí sobre a aula de hoje já. Beleza? Então fica ligado na aula de hoje, explicação da teoria das placas tectônicas, as correntes de convecção do manto e fenômenos geológicos da Terra. Preste atenção nesse conteúdo aí. Vamos lá, começar com a seguinte situação. Verne acreditava que os continentes se moviam de acordo com a maré, que era regulada pelo Sol e Lua. Então ele não soube explicar por que os continentes se moviam a resposta correta. Ele pensou supostamente que ele se movia aí de acordo com a maré, que era regulada pelo Sol e Lua, que você estudou lá na teoria da deriva continental. Beleza? Então, somente a partir de 1950, com o desenvolvimento aí de técnicas de sondagem acústica, mapeamento do fundo do oceano, que foi possível explicar por que os continentes se separaram no decorrer da história da Terra. Beleza? Eles descobriram aí em 1950 que lá no fundo do oceano existe aí cordilheira de montanhas submarinas. Verne lá em 1915 não conseguiu explicar, até porque ele não tinha aí, técnicas avançadas de sondagem, de mapeamento do fundo do oceano. E essas cordilheiras lá no fundo do oceano, a partir de 1950, elas começaram a ser denominadas aí de dorsal mesoatlântica. Eu tenho uma cordilheira, se você pegar aqui, na região que você viu na aula anterior, aqui eu tenho a América, beleza? Aqui eu tenho a África. No meio, lá no fundo do oceano, aqui eu tenho uma cordilheira no fundo do oceano chamada aqui de mesoatlântica. Mas Werner não identificou isso em seus estudos. Beleza? E a partir de 1950, foi constatado aí, galera, o que? A fragmentação da crosta no fundo do Oceano Atlântico. Foi verificado que no fundo do oceano as porções da crosta oceânica estavam separadas, subdivididas. Isso tudo aconteceu a partir de 1950. Beleza? Teoria das placas tectônicas. Quem que foi que estudou sobre a teoria das placas tectônicas? Tivemos outros geógrafos, mas em 1965, John Tuzo Wilson, canadense, descreveu sobre a tectônica em torno do globo, que seriam as placas tectônicas que estão ao redor do globo. Em 1968 foi criada a teoria aí das placas tectônicas. Essa teoria conseguiu explicar e afirmou que a crosta é formada por vários pedaços. E daí a resposta, que você precisava a resposta. Esses vários pedaços aí da crosta são as placas tectônicas,
que se movem conforme as forças internas da Terra. Então, Werner não soube explicar que essas placas, que os continentes se separavam porque estavam sobre placas tectônicas. Somente aí na década de 60 que chegou a essa explicação na teoria das placas tectônicas. Beleza? Vamos lá. Olha aí as placas tectônicas do mundo. Eu tenho várias placas e os continentes, as porções oceânicas, marítimas, são fragmentadas. Beleza? Então, olha só, o Brasil está localizado na placa sul-americana. Eu tenho aqui Estados Unidos na placa norte-americana. O continente africano na placa africana. Então, com o passar do tempo, beleza? Lá quando era Pangeia, essas placas começaram a se moverem por conta das forças internas da Terra. Você aprendeu que nós temos aqui a crosta terrestre, que é chamada de litosfera, ela está aí, ela está flutuando sobre o manto. Então, essas forças, as altas temperaturas no interior da estrutura interna da Terra, elas são responsáveis por a movimentação dessas diversas placas tectônicas que você está observando aqui no mapa do mundo, beleza? Então, eu tenho placa do Caribe, dos Cocos, Nazca, placa das Filipinas, placa do Pacífico, e todas essas placas estão se movimentando em algum sentido. Por exemplo, ó, essa aqui, ó, entre a placa sul-americana e a placa africana, eu tenho um limite chamado aqui de limite de placas divergente, que elas estão indo aqui no sentido aqui oposto, beleza? Por isso que houve o que? A separação entre a placa sul-americana e a placa africana. Mas olha que interessante, aqui ó, entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, eu tenho setinhas que estão indo aí ó, na mesma direção, que é limite de placas convergente, chamada aí, ó, que vai ter choque de placas. E eu aproveito e falo para vocês o seguinte, que nesse choque de placa, aqui dessas placas sul-americanas, é que vai se formar, beleza, galera, as cordilheiras nessa região aqui, a oeste da América. Choque de placas, dobramentos modernos na formação de estrutura geológica, que são as cadeias de montanha. Professor, e as placas influenciam na estabilidade de uma determinada região? Sim. Uma dica para vocês, daqui a pouco a gente vai falar sobre terremoto, mas eu já falo para vocês aqui o seguinte, quais são as áreas que estão mais sujeitas a terremotos? As cidades que estão, vou até mudar aqui a cor da caneta, as áreas que estão localizadas aqui próximas aos limites de vermelho aí das placas tectônicas. Olha só o Brasil. O Brasil está localizado no interior de uma placa sul-americana. Por isso que o Brasil quase não tem terremotos, porque as regiões que estão mais sujeitas a terremotos, os abalos sísmicos, são essas áreas que estão próximas a essa linha vermelha, que são os limites das placas que você está observando aqui no mapa. Beleza? Então o Brasil ele tem, de certa forma, estabilidade geológica. Então olha aí, ó, novamente, ó, toda a estrutura da Terra é fragmentada. E essas fraturas que você está vendo se formar aqui nessa imagem, elas são provocadas pela pressão do movimento aqui do material existente no manto. O manto que é responsável pela rompimento de estrutura da crosta terrestre. Então, o que são os movimentos aí quando a gente fala de corrente de convecção do manto? Aquela imagem que você viu, né, aquela alta temperatura. São os movimentos do magma presente no manto terrestre. Olha só os movimentos deles aqui, ó. Eles acabam movimentando e atingindo aqui as estruturas da crosta. Beleza? Altas temperaturas, pressão, acaba rompendo o quê? Formando fraturas, falhas na estrutura geológica da Terra.
As correntes ascendentes, olha só, elas são formadas aí, ó, são altas temperaturas do manto e fazem o magma subir as camadas superiores do interior da Terra, beleza? Então, são as chamadas aí correntes ascendentes. Elas têm altas temperaturas no manto, então o magma, esse material que está aqui no manto, acaba atingindo o quê? A estrutura da crosta terrestre, beleza? Então, ela acaba comprometendo toda essa estrutura. As correntes descendentes, quando a gente fala da geologia, elas acabam se resfriando e retornando para o interior, preenchendo o lugar do magma que subiu. Então, nós temos aqui a descendente, são as que acabam voltando para o interior do manto, e as correntes ascendentes, que acabam comprometendo a estrutura da crosta terrestre. Aqui a gente pode até observar que possivelmente pode ser uma região de rompimento de lavas do manto, pode ser até mesmo uma erupção vulcânica. Vamos lá. Para acumular aí, muita energia, as correntes de convecção de magma deslocam as placas. Então, o que é que leva, galera, a esse deslocamento de placas? São as correntes de convecção, que eu falei para vocês, que tem altas temperaturas e tem também uma alta pressão sobre o território que ela choca. Então, existe aí, ó, a separação de placa nesse sentido oposto que eu falei para vocês há pouco, que é o sentido aí divergente de placa, beleza? Limite divergente. Quando há choque de placas, como está acontecendo aqui, ó, numa placa oceânica e uma placa continental, esse choque de placa é conhecido como limite convergente de placa. E essa placa, beleza, que está indo aqui no sentido meio vertical, ela não acontece rompimento por completo da estrutura. Pode ver que uma estrutura subiu, outra baixou. Esse limite de placa que é chamado de transformante. Então, o limite transformante de placa tectônica é responsável pelas falhas geológicas. Essa falha é a falha de um filme que você pode até assistir depois, chamada Falha de São Andreas, nos Estados Unidos. Então, essa faixa foi provocada pelas correntes de convecção do magma nesse limite transformante, criando as falhas. Nesse limite convergente, você vê uma imagem aqui acima, beleza? Da formação de cadeias de montanhas, dos dobramentos modernos, nessas regiões aí da Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia. E aqui no limite divergente de placa, você consegue observar o quê? A separação, beleza, da América e da África. Então, essas forças internas são responsáveis, galera, pela formação e modelação da estrutura da Terra, beleza? Quando eu falo de agentes formadores do relevo, a gente pode citar aí para vocês terremotos, vulcanismo, que são responsáveis pela essa formação. Mas além desses agentes que formam as estruturas geológicas, o relevo, existem também os modeladores que vão transformar depois um planalto, uma montanha, como a erosão, por exemplo, da água da chuva, que cai sobre uma montanha, que desgasta essa área. Mas a gente está falando sobre os agentes internos aí responsáveis pela essa formação do relevo na geologia. Vamos lá? Então eu tenho aí, ó, o vulcanismo. Olha que interessante, o vulcanismo, a partir dessa liberação do material pastoso do magma, ele acaba depositando aí em novas áreas e acaba contribuindo aí para a formação, galera, de ilhas ou até mesmo de um novo assoalho continental. Olha a outra imagem top de linha. Terremoto, galera. Terremoto também é causado a partir das movimentações das placas tectônicas. Então, esse é o nosso conteúdo sobre geologia, que fala sobre esses principais acontecimentos aí da estrutura interna da Terra. Então, são essas placas que acabam se movendo a partir das correntes de convecções que você viu há pouco, que são responsáveis pelos vulcanismos e também pelo terremoto.
beleza? E agora eu tenho aqui a formação de montanhas que você aprendeu a partir do choque de duas placas. A gente tem a formação dessas cadeias de montanhas chamado da estrutura geológica da Terra, dobramentos modernos. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu volto com vocês na próxima semana. Beleza? Fica ligado no conteúdo de geografia, pega teu material, faça uma revisão, galera, e tem que exercitar, não tem para onde correr. Exercitar esse conteúdo de geologia, que é muito importante. A gente está falando sobre a formação do nosso planeta. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, turma. Valeu, tchau!